Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui para a live do dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 11 de maio. Opa, acho que eu estou sem áudio, será? Vamos lá. Olá, então, estamos aqui na nossa live diária. Hoje eu vou falar com vocês sobre pânico de palco, que é uma continuação da live do dia 9. Para quem não estava aqui, no dia 9, eu havia anunciado que a gente teria o Barry Green aqui conosco. Ele teve um imprevisto lá, fez uma confusão de fuso horário, e então eu falei sobre o trabalho dele e comecei a falar sobre pânico de palco. E ontem, então, tivemos o Barry Green, que abordou o Inner Game of Music, que está totalmente relacionado com esse assunto do pânico de palco. Então, dando a sequência para a gente dar uma finalizada, pelo menos nesse momento, né, do assunto pânico de palco, eu hoje, então, vou continuar a minha explanação, que de uma certa forma tem a ver com a integração no palco, tem a ver com a fala do Balesteiro os dias atrás, tem a ver com a expressão espontânea no palco, com o que o Fausto falou semana passada. De uma certa forma, os assuntos em performance eles acabam se entrelaçando, né? Tem muito a ver com como você trata o corpo, como trata a respiração, então eu acho que todas as falas acabam sendo complementares. Então, hoje... Oi, Cris. Então, hoje eu vou já compartilhar a página com vocês e vou mostrar para vocês um pouco de um trabalho que é de 2009, foi o capítulo que eu escrevi sobre pânico de palco, que está no livro da Beatriz Hilari, depois eu ponho a referência para vocês, mas está lá na minha página do academia.edu. De qualquer forma, é o capítulo de um livro que foi publicado em 2009, quer dizer, está desatualizado com relação à atualização das pesquisas, mas o conteúdo que tem lá continua sendo válido. Então, eu vou apresentar para vocês, porque é justamente o que eu gostaria de falar hoje com relação à continuidade do assunto pânico de palco, que hoje em dia a pesquisa que eu desenvolvo sobre concentração, foco e atenção, ela é derivada desse estudo que gerou o capítulo de pânico de palco. Então, eu vou agora compartilhar a tela com vocês e fazer uma breve apresentação, PowerPoint curto, deve dar uns 10 minutos aí, e a gente, imagino 10 minutos, máximo 15. E aí a gente volta a conversar. Eu estou vendo aqui as perguntas, se vocês tiverem perguntas, se tiverem alguma dúvida, pode colocar. Não precisa se preocupar com as referências, que depois que eu terminar eu coloco aqui para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui, ver se eu vou ser feliz com esse compartilhamento hoje. Como sempre, eu fico fazendo joguinhos comigo. Deixa eu deixar ele aberto aqui, um momento. Vamos lá, compartilhar. Aham. Muito bem, aqui está. Então, vamos lá. Acho que agora vocês veem a minha tela. Então, considerações sobre pânico de palco. Aí embaixo, no pé da página, vocês veem a citação do livro que se chama Mentes em Música. Depois eu coloco lá. Como eu já disse, já está no academia.edu. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de exaltar é uma fala do Sloboda, John Sloboda, que é um psicólogo, estudante um pesquisador da psicologia da música. Nesse artigo aí, para Guitar Journal, ele diz uma coisa que eu gosto muito de repetir, né? Bons músicos somam valores a meras notas através de uma vasta gama de incursões expressivas. Essas incluem mudanças em tempo, velocidade, volume, altura, qualidade sonora das sequências de notas.
Isso por si só, né, os valores que os músicos incluem nessas meras notas, é o que a gente estuda. As meras notas são uma questão técnica, né? Um segundo, por favor. Eu havia me esquecido de estar com o livro em mãos. Então, e aí, por que isso interessa? Ele diz assim, a discussão que eu acho que carece de discussão e precisa ainda ser discutida é quando é que a gente sabe qual é o nível de controle emocional que você precisa ter ou que o performer deve atingir para que possa ter o domínio sobre as incursões expressivas na música e ainda manter seu alto desempenho técnico durante a performance. Essa é a grande pergunta, porque não importa o nível em que você esteja, mas naquele nível que você está, você deve ser capaz de somar valores às meras notas, blá, 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 blá. Então, meu ponto é esse. Partindo disso, vamos entender o que a gente entende por pânico de palco. Né? Em inglês se usa a expressão stage fright, que é definido por psicólogos como o medo da exposição em público ou fobia social. Esse medo da exposição em público, ele vem de muitas maneiras e não é uma coisa específica da música. Pânico de palco é de quem sobe ao palco, inclusive das pessoas da área de administração, áreas em que você tem que estar atuando em frente a uma plateia. Por isso a gente tem um estudo amplo desse conceito, mas obviamente aqui a gente se concentra na área da performance. Então a minha grande pergunta assim, seria uma das coisas, um dos fatos que leva o performer no palco, uma vez preparado e em condições, a entrar numa cilada, que eu levanto no texto, é o seguinte: iniciar um programa com uma peça do período barroco ou clássico e continuar com 2 obras românticas e concluir com uma peça moderna. O barroco ou clássico é sempre um Bach, um Mozart, as 2 obras românticas são geralmente um concerto ou uma sonata, e a peça moderna, ela ou é uma peça de meados do século XX, ou é uma peça brasileira do final do século XX, com características totalmente nacionalistas. Raramente a gente tem, num programa tradicional, coisas que saem dessa sequência. Porque essa forma de fazer programa já foi discutida, eu lembro na Ampon, em 2001, em Belo Horizonte, o Andrew, violinista maravilhoso, americano, que estava, né, no Congresso, apresentou um trabalho só sobre elaboração de programa. E ele dizia, não tem nenhuma razão pela qual a gente deva tocar um programa começando em ordem cronológica. Não existe razão para isso. A única explicação para isso é uma tradição de conservatórios do século XIX. Então, é mais uma medida, mais uma... vamos falar, mais uma coisa que a gente replica e não reflete a respeito disso. A gente só fica fazendo. Quando você faz Oi, gente, agora que eu estou vendo aqui, tá, não tem pergunta. Quando a gente repete... Oi, Odilon, oi todo mundo. Oi, Bia, Eliana, Lindenberg. Então, é uma cilada? É uma cilada. Eu acho uma cilada é proibido? Não, claro que não. Você pode perfeitamente fazer um programa cronológico, mas você tem que saber
se essa é a melhor sequência para você. É você que sabe isso. O Gustavo Frecha fez um trabalho muito interessante no mestrado sobre isso, sobre programas. Depois também eu coloco aqui para vocês. Se ele estiver ouvindo a gente, ele mesmo pode colocar. Enfim, essa é uma das coisas que mais chama a minha atenção quando eu comecei a fazer esse trabalho, porque, especialmente os alunos, ficam escravos desta sequência. Existem programas de planos curriculares que já estabelecem isso. Então, essa é uma grande pressão desnecessária de eu ter que começar por uma peça clássica, por exemplo, que pode perfeitamente não ser a peça com que eu me sinto mais confortável para abrir um programa, e sem contar que todo clássico barroco é extremamente transparente tecnicamente, e que se você não é um especialista daquele estilo, vai começar com uma opção bastante frágil. Tem que ser assim? Claro que não. Se o seu melhor potencial, como dizia Barry Green ontem, né? Lembra da fórmula? Performance é potencial menos o que atrapalha. Se o seu melhor potencial está nessa peça do período clássico, ótimo, abra com ela, e depois você pode tocar, sei lá, Tom Jobim. Não existe essa obrigatoriedade de sequência cronológica. Então, sair disso é sair de uma cilada prévia. Bom, vamos voltar. Como é que chama? Steptoe, em 2001, faz um estudo interessante onde levanta 4 fatores que levam você do estágio de ansiedade para o estágio de pânico. É claro, você não entra em pânico, de repente, deu um estalo, estou em pânico. Você fica tenso, fica ansioso, essa ansiedade chega a um ponto muito alto e que daí você pode ser transportado para o estado de pânico. Segundo eles, 4 fatores são: primeiro, a superestimação da probabilidade de temer o evento. Então, você não pensa na dimensão que aquele evento realmente tem, e quando você chega lá, você pode se deparar com isso, e isso ser como se fala, um estressor, um gatilho. A outra coisa, a superestimação da severidade do evento temido. Então, você mesmo coloca uma rigidez para aquele evento que talvez ele não tenha. Mas se ele tem, então você estava preparado para ele, e não tem por que isso ser uma pressão a mais. Se ela acontece, Edmundo, essa era uma estratégia para o aquecimento e domínio do palco. As obras do barroco sempre foram vistas... cadê? Como mais fáceis, estava tendo o músico encontrar seguro para tocar as obras. Já imaginou se as obras do barroco fossem mais fáceis, hein, Edmundo? Pelo menos eu posso garantir que para os instrumentos de cordas friccionadas não são. Elas só têm, em determinadas tonalidades e região do instrumento, nas regiões graves principalmente, elas têm muito menos salto de posição. Então, encontrar as notas é um processo bem mais rápido. Mas é aquilo que dizia no Sloboda no começo da minha fala, são meras notas. Fazer aquilo ser música é outra coisa, né? Bom, deixa eu seguir aqui, os 4 fatores. O terceiro, a subestimação dos recursos de apoio. Né? O que é que você faz com respeito aos recursos de apoio que você tem para a performance? Isso é tudo. É estante, é luz, é banco, a altura da cadeira, a distância do parceiro, uma série de posição do piano, uma série de coisas em que você precisa, que você acha que, então eu estudei, eu estou pronto para tocar, minha técnica em cima, e chega lá e se depara com problemas que interferem totalmente em tudo que você estudou. Sim, o recital tradicional de piano era assim, Edmundo, não só de piano, né? Como o piano foi um instrumento
dos primeiros a se estabelecerem nos conservatórios do século XIX, acabou ditando aí uma ditadura, né, para os instrumentos que vieram depois, e até hoje tem coisas que realmente nos programas de piano tem, que somente os programas de piano têm. Mas a minha crítica aqui fica para que nós não precisamos ser escravos dessa ideia. Teve uma razão histórica para isso acontecer, mas que hoje não faz sentido. Você, aliás, essa é uma outra discussão que a gente pode ter num outro dia, da importância da concepção do programa, né? A concepção da performance. Bom, eu vou falar disso depois, eu preciso terminar os 4 fatores. O quarto, então, é a subestimação das ajudas possíveis, né? O que é que as outras pessoas podem fazer para ajudar? O músico é muito solitário na hora de preparar a sua performance. Então, ou porque ele é um instrumentista que está habituado a fazer sozinho, geralmente os instrumentistas de instrumentos harmônicos, piano, violão, harpa, instrumentos que, quando se colocam em recital solo, se preparam sozinhos. E aí, nesse momento, não é tudo que você precisa fazer sozinho. Tem muitas coisas em que você pode contar com a ajuda das pessoas para se preparar. E das pessoas, de um amigo, de um professor, de um colega. Então, chamar as pessoas para considerar que você não tem que fazer tudo sozinho é um dos fatores que são pouco considerados e acabam acrescentando na ansiedade e ajudam no último minuto a te levar a uma situação de pânico. Então, olha, desculpa o erro fatal ali, a importância, isso faz PowerPoint correndo, isso que dá, depois eu arrumo, né? Em 2002, então, a gente fez um estudo grande em várias instituições que revelava que 90% dos participantes desconhecem a literatura disponível sobre pânico de palco. E desses 90%, 70% sofrem de ansiedade, no nível que chega ao nível de prejudicar as performances. Então, se a gente tem pouco acesso, isso em 2002, agora em 2015, mais recentemente, eu fiz um trabalho com o Kaminsky, lá que na época era meu doutorando na Unesp, sobre estresse na performance de música de câmara, e a gente constatou que esses números não baixaram muito de lá para cá. Porém, as pesquisas sobre o assunto triplicaram, ou mais que triplicaram. Então, nós continuamos tendo muita dificuldade de fazer o que se produz em termos de pesquisa, chegar a todo mundo, não só as pessoas que estão relacionadas à academia, mas a todos os performers. A gente espera que o trabalho que eu estou fazendo agora, à frente da ABRAPEN, Associação Brasileira de Performance, ajude um pouco, ajude um bocado, aliás, nesse processo. O que a gente faz em pesquisês tem que chegar para o artista do todo dia. Então, na preparação, Rubens, eu vou chegar lá, a questão de medicamento é uma questão outra, mas nesse texto eu discuto um pouquinho esse aspecto, não tem nada de ruim em você tomar medicamento como medicamento para qualquer coisa, desde que você o faça com acompanhamento médico, né? A razão do seu pânico de palco pode ser patológica. É claro, você pode ter um distúrbio, como essa ansiedade pode ser de uma depressão ou de um outro problema que você tenha. E, neste caso, você não pode emprestar o comprimido do colega, você tem que ir ao médico e se tratar. Então, por enquanto, o que eu estou lidando aqui são questões regulares, não questões patológicas, né? O medicamento é uma outra coisa necessária e que a regra é simples. Você não toma medicamento
sem que o seu médico tenha receitado, qualquer um. Bom, a preparação emocional, então, a autoestima e os aspectos externos à música, que a maior quantidade que gera a maior quantidade de estressores. Né? Primeiro, coisas que você pode fazer, né? A visualização da performance, parte dela, de toda ela, é um trabalho que você faz, é uma técnica da psicologia, e que, aplicada à performance musical, te prepara emocionalmente e até tecnicamente para ir para o palco. Nesse momento, tem um doutorando defendendo uma tese somente sobre a técnica de visualização na preparação para performance. A defesa já foi adiada 2 vezes por causa do Covid, mas a gente espera fortemente que no final de maio agora ele defenda lá na Unesp, o Sérgio Souza, aí vai estar aí para todo mundo ver. O estabelecimento prévio de metas individuais, exemplo, né? O que significa essa performance em particular que você está preparando na sua trajetória? O que é que você espera vencer nesse momento? Qual é o que você quer superar? Você estabeleceu metas? Essas metas são importantes. Não é mais uma performance, cada performance tem sua meta, e é importante estabelecer antes. Treinos para bloquear a expectativa externa, né? Ainda que essa expectativa externa venha de amigos, de familiares, que lembra, eu até comentei um tempo atrás aqui, que o fato da pessoa que você mais ama estar na primeira fila pode ser tanto representar uma coisa que te ajuda quanto te atrapalha. Né? A sua expectativa de agradar pode te atrapalhar, a sua expectativa de uma possível crítica negativa também. Para cada um é diferente, mas existem treinos para bloquear, entre aspas, né, para que você não se concentre nesses estressores. Ou como dizia o Barry Green ontem, né, que você traga mais música, ele dizia. Né, aumenta o volume da música, ele diz. Faz a música ficar mais forte na sua cabeça que essas outras vozes que estão te dizendo, olha, fulano chegou, olha, fulano está na primeira fila, olha. Né? São as vozes com que o Self 1 e o Self 2 que ele discute no Inner Game. Outra coisa, busca por prazer nas razões que o levaram a ser um performer, procurando trazer esta emoção para os ensaios, essa emoção para a hora do palco. Por que é que você está lá? Né? Dificilmente alguém te obrigou a estar lá. Você escolheu essa profissão, raras exceções. Então, isso deve ser mais forte. Né? Essa voz que diz, puxa, eu estou aqui por prazer, eu tenho uma profissão que eu escolhi por prazer. A realização de pré-recitais, na casa de amigos, igreja, instituição de caridade, no saguão do condomínio, em qualquer lugar. É muito importante que você toque o seu recital antes de ir para o palco. Né? A discussão sobre doping, Miriam, é medicamento, eu vou falar sobre ela num outro momento, tá? Não hoje, porque não dá tempo de falar tudo em 30 minutos. Doping é medicamento. Então, os pré-recitais, eles são fundamentais. Se você chama 3 pessoas na sua casa e toca para eles, já é um pré-recital. Lembra? O que define a performance musical? Se você está tocando ou com alguém assistindo ou com a expectativa de, se não tem ninguém para chamar, liga a câmera. A câmera vale por uma plateia interessante. Né? Um outro trabalho que eu fiz até 2009, mais ou menos, foi de técnicas de ensaio. Técnicas que você pode aplicar no ensaio que com certeza são desestressores, né? Que levam você a vestir a roupa que vai usar no dia. Fundamental, tem histórias incríveis disso de mundo, né? Usar mesmo o sapato, especialmente se você toca contrabaixo de pé, é melhor que você conheça muito bem o sapato que você vai usar, porque dependendo do salto, você tem que ajustar o espigão. Né? E pode ser uma grande surpresa o contrabaixo estar numa altura
que você está acostumado a tocar em casa descalço, e aí você veste um salto 10 para tocar. Né? Não, coisas que já aconteceram. Bom, técnicas de ensaio. Repertório estudado, isso, gente. Né? Não adianta falar assim, isso é óbvio, mas o óbvio muitas vezes tem que ser repetido. Né? Chegar antes do horário e com todos os acessórios. Antes do horário. Gente, eu toco contrabaixo, não dá para chegar 2 minutos ou 5 minutos antes. Você tem que chegar antes mesmo. De preferência, sei lá, de 20 minutos a meia hora. Você tem que desembarcar o negócio, achar um lugar, tirar a capa, guardar a capa, afinar, ajustar, respirar depois disso, tomar um copo d'água, voltar e estar pronto para ensaiar. Aquecer, se for o caso. Né? Aquecer mais a sua cabeça do que os seus dedos. Sabe? Colocar, ou seja, um caminho para concentração para o que você vai fazer. Detectar as dificuldades técnicas mal solucionadas para prepará-las para o próximo encontro. Toda vez que você está ensaiando, você detectou, essa sala tem um problema, dá para trocar de sala? Não dá. Dá para arrumar a sala? Como é que dá para arrumar? Quantas e quantas vezes? Um pequeno ajuste na posição do piano muda totalmente como as pessoas estão se vendo, como elas estão se percebendo. Verificar e adaptar o espaço. Otimizar o tempo, planejando antes. Planejamento de ensaio você não faz na hora do ensaio. Você faz antes, aproveita o ensaio para ensaiar. Estabelecer a comunicação entre os co-performers. O balesteiro falou tanto disso que eu não vou, né, assiste lá o dia do balesteiro, que foi magnífico. Notar as diferenças entre ensaio geral e performance. Teve um orientando meu TCC que fez uma pesquisa, um TCC só sobre isso, a comparação entre o que acontecia nos ensaios de preparação. Ele acompanhou 8 gravações, 8 ensaios seguidos, o ensaio geral e a performance. Então, estar preparado para o ensaio geral e a performance, que é o ensaio geral que acontece no lugar onde você de fato vai tocar, né? Na maior parte das vezes, ou na maior parte dos nossos desejos, pelo menos profissionalmente, sim, né? A gente faz ensaio geral no lugar da performance, é um só. E na escola também, dependendo do recital, o ensaio geral geralmente acontece onde vai acontecer. Conceito, não ser provas corriqueiras, bimestrais, mas os seus concertos de formatura, as provas mais importantes, elas sempre têm um tempo de ensaio no local. Então, o que o Edmundo falou, o sapato que você vai usar, a roupa que você vai usar, se não for a mesma, que seja muito similar, porque você pode ser surpreendido. Né? Uma vez eu tive um botão na minha camisa. Eu usei uma camisa muito bonita, muito fina, que tinha um botão de pérola no punho. E aí, toda vez que a minha mão esquerda descia para o capotaço, ele batia. Ela descia, ela escorregava e batia aquele botão. E eu estava fazendo um solo com orquestra. Então, teve uma grande pausa lá que eu desabotoei e enrolei a manga da blusa de seda, que nem se você arregaça a manga de peão, entendeu? E toquei o resto do programa, porque eu não podia continuar tocando com aquela bola de pérola batendo na lateral do contrabaixo o concerto inteiro. Então, não é um acessório qualquer, gente. Pensar na roupa que você vai usar é muito importante. Que mais? E, é claro, os co-performers são os seus colaboradores, para usar aí a terminologia do balesteiro, né? É todo mundo que está atuando com você no palco. E, Iramar chegando. Então, minimizando a ansiedade. Ao final do texto, eu chego à conclusão de que o que você pode fazer para minimizar a ansiedade? Planeja seu tempo. Ensaia sempre o que foi estudado individualmente.
Ah, mas a gente combinou que ia passar o movimento inteiro. Seja honesto, olha, eu só estudei, eu só consegui preparar até a metade. Concentre-se na parte que está ensaiada. Não fica tentando fazer o que você não preparou, você vai gastar tempo à toa. Levar todos os acessórios, borracha, lápis, afinador, flanela, banco, tudo. Você tem que sempre levar tudo. Não existe ensaio sem lápis, sem borracha, sem... Né? Você tem que levar. Incluir alongamento antes, durante e depois do ensaio e do concerto. Né? Vários tipos de alongamento. Vários tipos de alongamento. Tem aqueles que são muito curtinhos, que você pode fazer em 3 minutos. Aquele momento que você fala, gente, dá um tempinho que eu preciso ir ao banheiro? Dá um tempinho que eu preciso alongar, 3 minutos, acabou. Mas pode salvar a sua vida. Sônia, aquilo que foi bom para a audiência, for incômodo para o músico, qual a necessidade? Bom, eu já estou terminando, eu olho. Hidratar-se. Não é só em lugar que está quente que precisa tomar água, gente. Água é fundamental para a gente viver. E também ajuda a minimizar o estresse. Sempre água. Né? Não se isolar na sua própria produção. Não pensa que você está sozinho. Todo mundo tem problema. Então, seja honesto com o seu grupo e faz aquele tempo de ensaio ser o melhor possível. Cuidar do uso das suas cópias. Então, cópia oleográfica, para quem nasceu no século XXI, é o que a gente chama de xerox, né? Então, mas, sabe, cuida, né? Cuida. Cuidar do uso é assim, não vem cada dia no ensaio com uma parte. Tem que ser sempre a mesma. O que você anotar lá tem que valer. Se anotou em vermelho, não está funcionando, anota em azul, anota em amarelo, faz essa partitura ser sua companheira de todo dia. Se para cada ensaio você tiver uma cópia limpa, nova, você está limpando o que você fez nos ensaios anteriores. Certifique-se com o seu professor, com os colegas, de que você tem referências confiáveis sobre as obras, sobre a interpretação, estilo, gênero. Hoje em dia você googla qualquer coisa e você também recebe qualquer coisa. Certifique-se de que você está estudando está bem fundamentado. Ou seja, não deixa que esse tipo de coisa te surpreenda. Né? Deixa eu voltar lá. Deixa eu descompartilhar aqui essa... Ah, cadê o descompartilhamento? Voltei. Acho que eu voltei. Então, voltei. Ótimo. Então, o que eu trouxe para conversar com vocês está nesse capítulo, não é nenhuma novidade, só estou passando aqui rapidamente para quem não tenha tido contato com esse texto. Marcos Bezerra, Sônia, aquilo que for bom para a audiência e for incômodo para o músico, qual a necessidade de ser atendido prioritariamente? A do músico ou da audiência? Eu, honestamente, não sei do que você está falando, Marcos. O que seria incômodo para a audiência? Né? No caso, por exemplo, do meu botão de pérola batendo no instrumento, eu acho que era ruim para todo mundo, porque estava interferindo na música, né? Auditivo. Eu tenho que ouvir a música, não um botão batendo. Aí, se você esclarecer um pouco mais o que você está perguntando, eu vou tentar te responder. Rubens, esse preparo emocional teria outro objetivo, além de evitar especificamente a resposta fisiológica de luta ou fuga de outros fatores que desencadeiam essa resposta? Grande parte dos alunos tem problema específico com tremor de mãos que torna impossível o controle do branco decorrente de adrenalina. Não, aí você já está definindo que o branco, o controle é decorrente da adrenalina. Tem muitos fatores. Tremor é um sintoma de estresse, como é a sudorese, como é a boca seca. São sintomas claros de estresse, não significam pânico, mas se eles continuarem sendo alimentados, eles podem se transformar em pânico. O pânico é um estado de não ação. Se você está fazendo, mas está fazendo tenso, você está ansioso.
Se você entrar em pânico, você não faz, é diferente, né? Eu gosto da fenda do lado direito. Marcos, às vezes uma posição de palco que favorece a comunicação com o público pode ser ruim para o músico. Bom, não, o que interessa é ser bom para a música, não é? Porque se eu tocar e o meu som for inteiro para o fundo do palco, a música que vai acontecer lá na frente, a música não vai acontecer. Então, o que você precisa no palco é arrumar um lugar onde você e a plateia ouçam a música. É claro que o instrumentista tem que estar na posição mais confortável possível, mas ensaio é uma coisa e concerto é outra. No ensaio eu posso sentar, dependendo do ensaio, não sendo geral, eu posso sentar de frente para a pessoa com quem eu estou tocando. Mas chega um ponto de estudar uma determinada obra que eu preciso começar a ensaiar em posição de concerto. E a posição de concerto, ela tem que favorecer onde? Favorecer a plateia. Agora, eu não posso estar numa posição que me impede de tocar bem. Então, aí eu acho que existe um certo bom senso que vai ter que acontecer, né? Eu tenho que ter uma posição que me deixa confortável para tocar e favorece a música. Eu sempre penso que o palco, os músicos estão numa relação de ver com a plateia, onde a ponta desse ver é o meio da plateia. O palco inteiro está lá e a ponta desse V é o meio da plateia. Nós todos estamos nos dirigindo o nosso som para o meio da plateia. E aí, dependendo da qualidade do teatro, todo mundo vai ouvir muito bem ou não. Nossa, já são 37, gente. Olha o tempo, eu perdi o tempo aqui. A Eliana perguntou: há diferença de ansiedade de performance em testes e performance no palco? Ansiedade é ansiedade. Você pode estar mais ou menos ansioso, dependendo da sua situação. Existem testes que são, na minha experiência e na minha observação, auto-observação e observação de colegas e alunos, testes são muito piores que performances. Com certeza, botou uma banca na sua frente, pode ser muito mais estressor do que uma plateia inteira. Então, gente, bom, esse assunto dá pano para manga, né? A próxima vez que a gente falar sobre estresse, ansiedade, pânico de palco, eu vou trazer alguma reflexão sobre o uso de medicamento, tá? Como foi falado hoje, porque realmente não dá tempo. Estamos em 15h38, eu peço perdão por passar muito do horário. Agradeço demais novamente a presença de vocês aí. É muito importante para mim que vocês estejam aí, porque se vocês não estivessem, eu ia estar aqui falando para quem, né? Para quê? Então, agradecer também as pessoas que entram depois e deixam comentários e falam e tal. E é isso, amanhã a gente está aqui, já tem mais convidados confirmados, mas como eu já disse antes, a gente não está fazendo convidados com sequência todo dia, porque realmente é muito estressante para mim trabalhar com os convidados e ensaiar com eles, testar o software, traz muito um trabalho, uma carga extra de trabalho para mim que está complicado nos dias de hoje, mesmo em quarentena. Mas, assim, eu estou amando fazer isso, está muito, muito legal mesmo, eu estou achando, assim, muito, muito legal, ter me ajudado a refletir, ampliar o meu pensamento sobre as pesquisas. Então, brigadíssimo. Beijão para todo mundo. Vejo vocês amanhã, por favor. Tchau.